Capítulo 7. O nascimento do jeans azul. Levi Strauss e companhia estavam agora em uma sede que incluía um enorme showroom no distrito comercial de São Francisco. Os compradores visitaram a Rua das Baterias 14 a 16 e olharam os produtos antes de comprá-los. A Levi agora vendia roupas masculinas e femininas feitas em uma fábrica de Nova York e depois enviadas para a Califórnia. Também vendia cobertores, tecidos e roupas infantis. Em julho de 1872, Levi recebeu uma carta que mudaria sua vida para sempre. A carta era de um de seus clientes, Jacob Davis, alfaiate de Reno, Nevada. Jacob comprou um tecido jeans de Levi para fazer calças. O denim era um tecido de algodão forte, também chamado de surge, fabricado em Nimes, na França. Na verdade, a palavra dona significa, de Nimes. Jacob fez lembretes de calças jeans na área de Reno. Os trabalhadores do Oeste têm reclamado disso. Os bolsos rasgavam com facilidade, principalmente quando eles colocavam as ferramentas neles. As costuras não eram fortes o suficiente. Na carta a Levi, Jacó explicou como resolveu esse problema. Ele colocou pequenos pinos de metal chamados rebites em volta dos bolsos e das costuras da frente. Isso ajudou a evitar que as calças rasgassem. Ninguém jamais pensou em proteger os bolsos assim. Davis escreveu que essas calças eram extremamente populares porque duravam muito. Todos os mineiros e trabalhadores os queriam. Jacob trabalhava sozinho, costurando as calças sozinho. Achei a demanda tão grande que não consegui atendê-los com rapidez suficiente, escreveu ele. Jacob precisava da ajuda de Levi para fabricar mais deles mais rapidamente. Jacob também explicou que queria solicitar uma patente para as calças rebitadas. Uma patente é o direito legal de uma pessoa vender uma ideia por um certo número de anos. Isso significa que ninguém mais pode usar a ideia e ganhar dinheiro com ela. Jacob não tinha dinheiro para o pedido de patente. Ele sabia que Levi tinha. Jacob também sabia que podia confiar em Levi para não roubar sua ideia. Ele pediu a Levi para ajudá-lo a solicitar a patente e depois ajudá-lo a fazer mais dessas calças. Levi era um homem de negócios inteligente. Ele reconhecia uma boa ideia quando via uma. Ele concordou em ajudar Jacob. Em 20 de maio de 1873, o Escritório de Patentes dos Estados Unidos concedeu a Levi e Jacob a patente número 139.121 para uma melhoria na abertura de bolsos de fixação em calças de trabalho masculinas. Foi neste dia que o jeans azul nasceu oficialmente. Jacob Davis, 1831 a 1908. Jacob Davis nasceu Jacob Iofis em Riga, Letônia, que na época fazia parte do Império Russo. Em 1854, aos 23 anos, imigrou para Nova York. Quando ele chegou, mudou seu sobrenome para Davis para soar mais americano. Jacob trabalhou pela primeira vez em Nova York como alfaiate. A prata foi descoberta em Nevada em 1859, e Jacob mudou-se para lá para fazer roupas para menores. Em 1868, outra descoberta de prata foi feita, e Davis logo possuiu uma alfaiataria na Main Street em Reno. Foi lá que ele fez uma calça rebitada para um trabalhador que queria bolsos fortes o suficiente para guardar suas ferramentas. Depois de trabalhar com Levi Strauss para garantir uma patente, Jacob e sua família se mudaram para São Francisco. Ele viveu lá pelo resto de sua vida, supervisionando a fabricação de calças que mudariam o mundo, os jeans leves. Capítulo 8 – Febre de jeans azul. Levi abriu uma fábrica para fazer essas novas calças. Ficava a apenas alguns quarteirões do showroom e dos escritórios da Levi. Jacob mudou-se para São Francisco para ser o alfaiate-chefe da fábrica e gerente de chão. Levi nunca tinha feito coisas antes. Ele estava acostumado a ter roupas prontas enviadas de Nova York. Este foi um novo desafio, mas Levi estava pronto. Ele comprou máquinas e contratou 50 operadores de máquinas de costura para trabalhar nelas. Além do jeans, Levi e Jacob também produziram jaquetas com bolsos rebitados. Embora o tecido denim tenha vindo primeiro da França, os fabricantes começaram a fabricar esse material nos Estados Unidos. O material do jeans leves veio de uma fábrica em Manchester, New Hampshire.
Os primeiros pares tinham 2 bolsos frontais e um bolso traseiro. Havia botões ao redor da cintura para prender os suspensórios. Como sempre fez, Levi escolheu o melhor tipo de material do mercado, *denim. No mundo das roupas, o ** significava que o material era extra forte. O material usado por Levi era durável e destinado a pessoas com trabalhos sujos e difíceis, como menores de idade. Na época, era o tecido de vestuário mais pesado fresado. O tecido original das calças leves era branco. Levi poderia ter tingido as calças da cor que quisesse. Mas Jacob e Levi escolheram o azul, porque o índigo, a planta usada para tingir roupas de azul, era cultivada na Califórnia. Eles usam linha laranja para costurar as costuras. A cor combinava com os rebites. Com essa costura laranja, Jacob costurou 2 TVs curvas no bolso de trás de cada calça jeans. Às vistas pareciam as asas de uma águia, a ave nacional dos Estados Unidos. Na verdade, as asas de Levi são o símbolo de marca registrada de roupas mais antigo ainda em uso hoje. Uma marca comercial é como a assinatura de uma pessoa. Somente a empresa que possui a marca pode usá-la. Ele identifica quem são. As calças de Levi sempre foram feitas para caber grandes e longas em seus clientes. Ele sabia que esse material encolheria quando ficasse molhado. Ele nunca quis que eles ficassem muito apertados ou pequenos depois de lavados. Os rebites eram difíceis de aplicar nas calças. Como resultado, os macacões exigiam mais tempo de trabalho e eram mais caros de fabricar do que outras calças. Isso significava que eles também precisavam ser vendidos a um preço mais alto. Os novos macacões da Levi's eram vendidos por cerca de $2 o par, enquanto outras calças eram vendidas por $0,50. Apesar do alto preço, mineiros, cowboys e lenhadores ainda os queriam. Eles foram feitos para durar. Levi começou a anunciar suas calças em jornais de todo o país. Os anúncios diziam: para o trabalhador, mecânico, carroceiro e mineiro. Mas deixe meu macacão Strauss e empresas famosas patenteadas de pato rebitado e jeans. Graças a esses anúncios e ao boca a boca, lojistas de todo o Ocidente começaram a comprar calças leves para revender em outros lugares. O irmão de Levi, Jonas, logo abriu uma fábrica em Nova York para fazer essas calças rebitadas e vendê-las lá. Agora, essas calças de trabalho procuradas estavam muito mais disponíveis. Por que jeans? Quando Levi começou a fazer jeans, eles eram chamados de macacões de cintura alta. Chamar suas calças novas de um tipo de macacão ajudou os compradores a entender exatamente o que ele estava vendendo. Levi usa um material de brim para as calças. Mas ele também usa um tipo de tecido similar feito originalmente em Gênova, na Itália. A palavra francesa para Gênova é genes. Com o passar do tempo, a palavra francesa genes foi alterada para a palavra americana jeans. Os pagamentos de Levi eram chamados de macacões de cintura alta até a década de 1950. A essa altura, os adolescentes também usavam essas calças. Eles decidiram chamar o produto de jeans, talvez porque acharam que soava mais legal. Em 1960, Levi Strauss e companhia decidiram mudar oficialmente o nome. No final de 1873, Levi havia vendido mais de 21 mil calças e jaquetas rebitadas. Um ano depois, Levi vendeu 70.500 peças de roupas rebitadas. Outras empresas tentaram vender calças rebitadas como as que a Levi estava vendendo, mas não conseguiram. Levi e Jacob possuíam a patente, então eles eram os únicos autorizados a vendê-los por enquanto. Em 11 de outubro de 1874, um artigo publicado no New York Times intitulado Milionários de São Francisco. Levi era um dos 50 homens nesta lista. Mas a empresa de Levi valia ainda mais. Enquanto Levi desfrutava de sua riqueza e sucesso genético, ele teve que lidar com uma perda pessoal. David Stern, seu cunhado, faleceu em 2 de janeiro de 1874. Ele tinha 51 anos. David e Fanny tiveram 7 filhos. David tornou-se um dos parceiros de negócios de Levi e um bom amigo por muitos anos. O filho mais velho de Fanny e David, Jacob, agora com 23 anos, assumiu o cargo de seu pai na empresa.
A irmã de Levi, Mary, também havia morrido, em Nova York. Mary e seu marido, William Sunline, ajudaram Levi a administrar a empresa na costa leste. Após a morte de Mary, William e seus 3 filhos se mudaram para a Califórnia para se juntar a Levi. Em 1875, Fanny e William se casaram. Fanny e seus 7 filhos e William e seus 3 filhos foram morar juntos. Levi e seu irmão Louis também moravam com eles. Todos os 14 deles se mudaram para 620 Leavenworth Street, no coração de São Francisco. Era uma bela mansão onde todos tinham muito espaço. Levi gostava de passar o tempo com seus sobrinhos e sobrinhas. Ele os tratou como se fossem seus próprios filhos. E seus negócios cresceram ainda mais. A empresa agora fabricava uma linha de camisas jeans de trabalho, além dos jeans. Eles também começaram a vender suas roupas em todo o mundo, do Texas e Canadá, até a França. As calças eram confortáveis, simples e, o mais importante, duráveis. Trabalhadores de todo o mundo queriam um par de jeans leves. Capítulo 9. Trabalhadores de Levi. Quanto mais panelas Levi vendia, mais ele tinha que fazer. A Levi precisou contratar trabalhadores, muitos trabalhadores, para atender a essa demanda. Não foi difícil encontrar pessoas para fazer esses trabalhos, apenas foi complicado encontrar os trabalhadores que Levi queria. Em 1877, os imigrantes chineses representavam 1/5 da força de trabalho na Califórnia. Isso significava que para cada 100 trabalhadores, 20 deles eram chineses. E todas essas pessoas estavam dispostas a trabalhar por salários mais baixos do que os brancos. Isso irritou os trabalhadores brancos, o que resultou na aprovação da Lei de Exclusão Chinesa. Lei de Exclusão Chinesa. 1882 a 1943. Em 1882, o governo dos Estados Unidos aprovou a lei que impedia a entrada de imigrantes chineses no país. A lei também impedia o retorno de chineses que estiveram no país e saíram. Este ato de exclusão foi a primeira lei que transformou os Estados Unidos de um país acolhedor para todos os imigrantes para aceitar apenas algumas pessoas. A lei foi revogada em 1943. Levi prometeu não contratar imigrantes chineses. Na época, isso parecia fazer sentido para os negócios dele. Seus clientes eram em sua maioria trabalhadores brancos. Ele pensou que comprariam suas roupas em vez de outras porque ele não contratava imigrantes chineses. A decisão de Levi de não contratar imigrantes chineses foi um ato de discriminação, não tratando um grupo de pessoas de forma justa com base em sua raça. Levi tratou os trabalhadores chineses da mesma forma que os judeus foram tratados na Baviera. Mesmo não contratando trabalhadores chineses, Levi ainda encontrava muita gente para fazer suas calças. No início da década de 1880, ele tinha cerca de 300 funcionários, incluindo operários de fábrica, vendedores e contadores. Suas vendas atingiram mais de 2 milhões de dólares. Mas a patente de Levi e Jacob estava programada para expirar em 1890. Isso significava que outras empresas poderiam em breve começar a vender calças rebitadas, Levi queria garantir que seu jeans se destacasse quando outras calças rebitadas aparecessem nas lojas. Levi colocou um patch de couro marrom na parte de trás de cada par. O patch mostrava 2 cavalos de costas um para o outro. Cada cavalo está amarrado ao mesmo par de jeans. Os cavalos puxam na direção oposta, mas os genes se recusam a rasgar. Levi usou uma imagem, não palavras, neste logotipo. Muitos de seus clientes não sabiam ler. Ele queria ter certeza de que todos entenderam a mensagem. Os jeans da Levi são tão resistentes que nem mesmo animais poderosos conseguem rasgá-los. Levi imprimiu panfletos com este logotipo para o vendedor carregar. Por baixo do desenho, dizia: não adianta eles não poderem ser rasgados. As calças de Levi agora eram conhecidas como a marca dos 2 cavalos. Levi Strauss e companhia ainda usam esse logotipo hoje.